Olá, meu nome é Tainan Caetano. Hoje eu vou falar um pouco sobre processos criativos. Atualmente eu estou trabalhando em dois projetos, o Spacecast e o Por Onde Andei. E mesmo eu percebi que mesmo com o roteiro pronto e a ideia em si desenhada, você ainda não sabe o que fazer. Muitas vezes você tem o projeto, você tem a ideia, e você pensa um milhão de coisas, mas na hora de realizar em si, existe um bloqueio e dali tu nunca passa dali. Acho que é um pesadelo da maioria dos artistas, assim, né? A Ana, que faz dança, faz graduação em dança, ela tá pegando aula de AD de justamente processos criativos. E daí uma das coisas que aprendi, né, foi esse exercício que o professor dela passou, onde ele pede que você crie um mapa do espaço onde você habita e correlacione isso com a forma que seu corpo ocupa esse espaço e como você se movimenta ali. Assim, eu não sei bem, ela talvez possa explicar melhor. Se vocês quiserem, eu chamo ela aqui pra explicar esse exercício, as coisas que ela tem aprendido. Mas foi uma técnica que me fez reconhecer melhor os lugares e pensar assim em como eu posso gravar ou me expressar e a relação da minha ocupação, da minha tarefa com o ambiente onde eu estou. Ah! Esse mapa pode ser feito de várias formas, né? A Ana até criou um vídeo assim com ela fazendo coisas nos lugares e tal. Pra mim tem sido uma experiência documental, assim, algo que eu estou ampliando e trazendo pro projeto Por Onde Andei. Então eu decidi documentar as, as pessoas com quem eu estive e estarei ao longo da estrada. Se vocês quiserem saber mais desse projeto, eu vou deixar algum link aqui embaixo de um blog, assim, algo nesse sentido. Vá. Não. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. E daí usando esse exercício eu aprendi como dar forma a um projeto que antes era só uma ideia. Então eu acho que essa sabedoria em si se trata de escrever, eu acho, ou desenhar, ou fazer um modelo que possa expressar melhor, de uma forma material, aquilo que tu tem na ideia ali, sabe? E daí assim, toda essa pressão acaba levando o artista ou o criativo ali, a pessoa que depende de criar, depende da capacidade criativa para sobreviver, ele fica numa posição social de à toa, assim, porque enquanto ele está produzindo, enquanto é só uma ideia, ele não está fazendo nada. E daí ele gera, cria essa ideia, concebe a ideia e abre para o julgamento público. Se o público não gostar, ele volta a ser um vagabundo, porque não estava fazendo nada. Mas se a peça vingar, daí ele acaba se tornando essencial para a sociedade, vira um ídolo e as pessoas começam a usar ele como referência, alguma coisa nesse sentido. Então isso gera uma pressão psicológica grande em cima do indivíduo como profissional, como membro da sociedade, assim.
E aí, em uma conversa com um amigo meu, ele me passou um vídeo de um autor, um TED Talk, onde ela falava assim sobre essa ideia de um. Eu vou deixar o vídeo na descrição, mas a ideia central era como se o artista conseguisse acessar a arte, né? Como se depois que acaba, depois que a performance acaba, que o trabalho é entregue, o artista volta a ser só um subassalariado, é, morando em um lugar ruim ali, com alguns problemas de saúde que ele não vai conseguir tratar pelo sistema privado de saúde. E o que ficou então? O que, que era aquela entidade que se apresentou ali para o público durante. Então ela traz assim a importância de uma separação entre o que é a obra, o que é o artista, o que é o produtor e o que é a pessoa que está dentro da sociedade. E separando essas duas coisas, acho que essa é a segunda ideia que eu quero passar hoje. Separando essas duas coisas, você consegue ter mais clareza do que é o projeto e do que é a influência da comunidade que você está inserido, das ideias que você já carrega por algum episódio ali da sua vida, ou por onde você estudou, qualquer tipo de coisa que se refira ali à sua biografia, né? Nesse ponto onde você separa as duas coisas, o artista e a composição, você acaba esbarrando com outras pessoas que já fizeram isso antes e percebe que existe uma metodologia já estudada a respeito do que você faz. Acho que uma outra ideia importante, que ela vem junto, assim, com dois comportamentos, é continue estudando os métodos. Mesmo que pareça piegas, assim, que tu ache que, eu quero criar uma coisa nova, mas pesquise pelos métodos, entenda-os, entenda como os artistas daquela época, os criadores daquela época chegaram àquelas conclusões, principalmente para a segunda parte dessa ideia, desse comportamento, principalmente para que você possa quebrar isso com clareza. Que é o que eu quero dizer com isso? Que quando você fugir de uma regra, suponhamos assim que existe ali a regra dos terços, do enquadramento, mas eu acho que a narrativa vai ficar melhor com outra outro tipo de enquadramento que não se encaixe nos textos. Então eu tenho que saber justificar isso e saber como colocar para que pareça clara a minha intenção de de alguma perspectiva assim, e até porque para que eu não tenha que depender da sorte, sabe? Para que eu não tenha que depender assim de um dia eu conseguir jogar as coisas para cima, assim, todas as minhas experiências e cair uma obra de arte, uma obra-prima, assim. Acontece, mas existem métodos e é importante estudá-los para que você possa quebrar as regras. Então, nesse processo de aprender a criar, eu acabei chegando assim a uma conclusão um tanto quanto óbvia até, eu diria, né? Que, assim, não vou dizer que nunca, né? Mas pode ser que alguém por aí venha ter um grande insight, assim, mas de modo geral nada é criado. As coisas já existem, né? E a ideia fundamental que eu quero passar aqui é de que você tem que saber absorver referências, não ter vergonha disso, não pensar assim que, ai, nossa, não quero imitar, eu gosto de tal artista, mas não quero imitar ele. Saiba como absorver ideias e trazer as suas referências, mesmo que até de outros
pontos de perspectiva artística, assim, né? Tipo, tu coloca num papel ali o que tu ouviu numa música ou algo nesse sentido. Exercite isso. Exercite pensar o que aquele artista faria, o que aquele conceito representa dentro da sua obra. Que isso vai te dar assim de bandeja, de presente, um monte de ideia nova, um monte de significados novos para aquela mesma questão que você já está trabalhando, assim, né? E muitas vezes esse medo, né, de será que vão falar que eu estava imitando fulano, já esbarra na próxima ideia que eu quero compartilhar, que é de que você tem que ativamente aprender a criticar, ser criticado e entender a sua autocrítica. Uhum. Porque criticando, você aprende a procurar por pontos que podem ser melhorados ali, pontos de bloqueio no negócio. Então você começa a ver isso nos outros e muito provavelmente o que você vê, que você concluir que seja um defeito no trabalho dos outros, muito provavelmente você tem esse defeito também. E daí o segundo ponto, que é saber receber crítica, existem alguns exercícios para isso, sabe? Exercícios de trabalhar a crítica. Eu posso destrinchar um pouco mais sobre isso em algum outro vídeo, assim, que a gente vai fazendo workshops por aí, né? Aprendendo a ser professor, aprendendo a ser locutor. E daí você esbarra nesses exercícios de comportamento. Tem alguns bem legais, assim, sobre crítica. Deixe no comentário se vocês quiserem saber mais sobre isso. E o terceiro ponto, que é a autocrítica, ela deve ser assim trabalhado com muita delicadeza, porque a autocrítica tanto pode te agregar, como ela pode te levar para um caminho de autodestruição, que daí tu sempre vai ver só os seus defeitos e tal. E é importante lembrar que crítica, do modo geral, não se trata de defeitos, se trata de observar características em uma obra, assim, você, ó, tal coisa foi feita de tal maneira, chamam isso disso, né? E eu acho que isso não está certo, eu não gostei tanto dessa combinação. Então a crítica se trata de observar características, e quando você começa a observar as suas próprias características, é muito fácil apontar só as falhas. A gente se esquece de reconhecer o que você acertou ali naquela tentativa, e isso faz parte da autocrítica. E o que você acha, Dexter? Você é muito criativo? É um cara muito criativo? Tá sempre imaginando coisas? Também não é saudável você observar só o que você acertou e ignorar o que você errou. Então existe um balanço na autocrítica ali que vai te levar a uma autocrítica mais construtiva. As coisas que acontecem, das coisas da vida do Dexter. Bem, se você ainda não é, se inscreva no canal, que eu sempre estou postando algum tipo de update assim sobre o que está rolando, sobre como é viver de forma itinerante, como é trabalhar com fotografia no Brasil. E deixa seu like se você achou essas informações relevantes, compartilhe com alguém que possa achar isso também. E muito obrigado, até a próxima. Cara criativo? Criativo, né? Vamos.